Olá, pessoal. Nós estamos dando início agora a um curso de linguagem C. O que seria a linguagem C? Nada mais é que uma linguagem de programação de alto nível. O que são linguagens de alto nível? São linguagens de programação que se aproximam à linguagem humana, enquanto existem linguagens de baixo nível que se aproximam muito mais à linguagem de máquina, como Assembly. Então, o que nós iremos começar? Nós iremos primeiramente baixar a ferramenta que nós utilizaremos para programar. Aqui nós temos essa ferramenta, deve ser mais, que ela é muito conhecida e muito utilizada. Existem outros compiladores para a linguagem C, mas essa aqui, em termos didáticos, é uma das melhores. Então nós iremos aqui entrar nesse link, que vai estar na descrição do vídeo, e vamos clicar em download. Vamos esperar carregar. E ele vai iniciar aqui o download automaticamente. As pessoas ainda dizem que a linguagem C++ é uma variação, ou seja, uma atualização da linguagem C. E isso realmente faz sentido. E é verdade. Inicialmente, a linguagem C ela foi desenvolvida para suprir necessidades que a linguagem C não tinha. Por exemplo, polimorfismo, herança e programação orientada a objetos. Então, isso aqui é o arquivo que você vai baixar e vai instalar. Eu já tenho ele aqui no meu computador. Não vou baixar, só mostrei aqui qual é o site, tá? Vou fechar aqui o navegador. Eu tenho aqui baixado. Esse aqui é o arquivo que vocês irão baixar. Basta vocês darem 2 cliques nele. Clique em sim. Vamos aguardar agora a instalação do mesmo. Então, até então, essas atualizações que foram feitas, gente, que você dá OK, aceito, avança normalmente, que o caminho, se você quiser alterar, não tem problema, e clique em instalar. Então, como eu estava falando, as atualizações da linguagem C, como o principal objetivo foi a questão da programação orientada a objeto. Então, foi criada a linguagem C++. Essa linguagem é muito poderosa e muito utilizada. Depois de algumas atualizações na linguagem C, elas ficaram bem distintas. Uma não tem muita proximidade da outra, então são linguagens quase que diferentes. Comandos diferentes, com recursos diferentes. E não pense que a linguagem C deixou de ser utilizada, não. Ela ainda é hoje uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Eu vou executar aqui após o término da instalação. Ok. Aqui ele pergunta qual é a sua linguagem que você quer utilizar, tá? Você pode botar português do Brasil, tá? Mas se você quiser usar inglês não tem problema, você avança. Aqui ele pergunta qual o estilo do console, se você quer o clássico, né, que é esse que já estava, ou assim, tá? Eu particularmente eu gosto assim, mas eu vou utilizar como a maioria das pessoas utilizam, que é pra gente em termos didáticos, tá? Vou avançar. Ok. Então aqui, ele abriu a nossa ferramenta. Essa ferramenta, ela é um compilador. O que seria isso? Ele é um programa que interpreta os códigos que o programador faz e ele gera um programa, um executável. Na maioria das vezes, nós fazemos isso quando estamos programando, mas também existem linguagens que são apenas interpretadas. Um exemplo dela é PHP. Então ele é analisado por um interpretador e não um compilador. Quando você acessa um site que é feito em PHP, o seu interpretador gera o resultado, que é a página, e todas as vezes que você faz uma requisição, ele gera de novo esse procedimento. Já aqui não, você faz o código, compila, né, e executa ele gera um exe, e todas as vezes que você for executar, você for utilizar esse programa, basta dar 2 cliques em cima desse exe, tá bom? Essa aqui é a tela desse programa, que temos a parte de projeto, onde vão estar os arquivos do seu projeto, caso você esteja fazendo um projeto grande, ele vai estar dividido dessa forma, classes, depurador. O que é um depurador? Você fez um código muito grande, um programa que tem vários códigos, e no decorrer desse procedimento você acaba
dando erro que você não consegue achar. Por mais que o programa mostre, às vezes, a linha que está, qual o possível erro, às vezes é bom você depurar esse erro, porque esse erro, às vezes, não é nem código. Você pega, faz um código que está rodando normalmente, mas o resultado desse código não está satisfatório àquilo que você quer. Aí você vai depurar para ver em que parte desse seu programa que esse código está sendo executado de uma forma não esperada. Aqui temos a barra de menus, tá? Aqui nós podemos ver os principais para a gente aqui, gente. Arquivo, você pode aqui novo, ou você cria um projeto, que seria... O que é um projeto? É um local, um workspace, onde você guarda vários arquivos. Você pode fazer vários arquivos que vão ser vinculados a um projeto. E aqui um arquivo fonte, quando você quer fazer apenas um programa simples, porque existem programas que utilizam vários arquivos fontes. Então, aqui temos o arquivo, tá? Que você pode salvar como, salvar projeto. E nós temos também a parte de executar. Eu vou criar aqui um arquivo novo, arquivo fonte. Pronto. Quando ele fez isso, ele já habilitou aqui em executar. Você pode compilar através da tecla F9, né? Ou clicando aqui, que também tem aqui, ó, que é o mesmo compilar. Você pode executar ou compilar e executar. O que seria isso? Quando você compila, ele vai gerar para você o resultado do seu programa, mas não vai gerar um arquivo exe. Agora, se você clica aqui, ó, ele gera somente o arquivo exe e deixa lá na pastinha do projeto. Quando você clica nesse, ele compila, ou seja, ele analisa todo o teu código, vê se tem erro, tudinho, e gera um exe. E aqui ele compila tudo. Aqui ele depura. O que é depurar? Aquilo que eu falei. Vamos supor que eu tenho 10 linhas, eu quero depurar a linha 5. Eu clico aqui na linha 5 e mando depurar. Então ele vai executar todos os códigos. Quando chegar na linha 5, ele vai dizer, opa, aqui eu estou depurando. Então a partir dali ele vai analisar linha por linha. No caso, o programador tem essa possibilidade. Então vamos lá, gente. Como seria o formato de um programa em linguagem C? Qual seria o mínimo? Tá? Esse formato nada mais é que as instruções que o programa tem que ter para ser executado em linguagem C. Ok? Então, qual seria? Primeiramente, quando você escreve um programa em qualquer linguagem, na maioria das vezes você vai ter bibliotecas para fazer determinada coisa. Porque todos os comandos em qualquer linguagem eles já são conhecidos dessa linguagem. Já são pré-programados. Então, esse nosso compilador, que é o Dev C++, ele precisa saber do programador, olha, quais comandos você vai precisar. Se você sabe que você vai precisar, por exemplo, de comando de entrada e saída, então você vai dizer para ele, olha, eu preciso dessa biblioteca para poder programar nesse momento. E como que eu faço isso? Eu posso ir incluindo bibliotecas, e cada vez que eu incluo uma biblioteca, eu vou adicionando funções nesse meu programa. Vamos supor que eu vou trabalhar com imagens, então eu adiciono bibliotecas que me façam trabalhar com imagens. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou adicionar uma biblioteca aqui, ó. Como que eu faço para adicionar? Eu coloco cerquilha, vou dar o zoom aqui, gente, para vocês visualizarem melhor. Cerquilha, para me dar esse zoom, eu aperto a tecla Ctrl e rodo a rodinha do mouse. E vou colocar, ó, include. Lembrando, gente, que a linguagem C é uma linguagem case sensitive, ou seja, ela diferencia letras minúsculas de maiúsculas. Se eu botar isso aqui, ó, include em maiúsculo, ela não vai reconhecer, porque ele é case sensitive. Então é tudo minúsculo, tá? Então eu coloco dentro desse menor que e maior que, perdão, eu coloco o nome da biblioteca que eu vou utilizar nesse momento. Nesse momento nós iremos utilizar uma biblioteca chamada IOStream. O que seria essa biblioteca, gente? IO de entrada e saída e out. Ou seja, comandos que eu vou utilizar o meu teclado, meu mouse, eles irão precisar dessa biblioteca. Então, todas as vezes que eu precisar utilizar o teclado e o mouse, que são basicamente todo momento, né, eu vou utilizar esta biblioteca aqui.
Beleza, então eu já disse para o meu compilador que eu vou utilizar essa biblioteca. Então, é como se fosse assim, olha, aqui dentro tem vários comandos e eu vou usar algum deles. Né? Dificilmente eu usarei todos. Né? Aí nós teremos também uma coisa que a gente utiliza bastante, que são namespace. O que seria namespace? São basicamente espaços, né, que dentro dele vão ter várias bibliotecas. Até o programador mesmo pode criar bibliotecas e dentro do seu código ele vai chamar essas bibliotecas. Só que imagina assim, eu criei 4 bibliotecas, tudo voltado para a correção de imagens, e também criei mais 4 para transferência de dados. Ou seja, uma das 4 não tem nada a ver uma com a outra. Então, eu vou criar 2 namespaces, um para a biblioteca de imagem e outro para transferência de arquivos, a Galo. Então, gente, como que eu vou fazer isso? Eu vou dizer para ele, eu vou dizer que eu vou utilizar o seguinte namespace. Namespace, veja que eu estou escrevendo tudo em minúsculo, std, tá? Que é um dos namespaces mais utilizado na linguagem C++. Beleza, gente. Quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo para ele, olha, eu vou usar essa biblioteca e utilizar esse namespace, tá? Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Eu vou salvar aqui o nosso projeto, aqui na área de trabalho, aula de C++. Vou abrir botar assim, meu projeto. Ok. Está salvo. Então, a partir de agora eu disse para ele, olha, fiz a chamada do meu sistema, do meu programa, agora eu vou iniciar ele. Gente, toda vez que você vai fazer um programa, independente da linguagem, sempre vai ter uma função principal que vai chamar outras funções ou nem vai chamar. Ela pode ou não chamar, mas tem que ter um corpo principal. E aqui na linguagem C, esse corpo é o main, que é o corpo principal. Ele vai iniciar com int, que é um tipo inteiro, que na linguagem C é padronizado, que sempre retornará um valor inteiro. O que seria isso, gente? Nós não vamos ver isso aprofundado agora, mas lá para frente nós veremos. Toda função ela pode ou não retornar valor. Ela pode retornar um tipo. Se ela não retornar um valor, ela vai ser do tipo void. Tá? Então isso aqui não teria e ela seria do tipo void. É como se eu dissesse, olha, essa função não vai retornar nada. Mas eu estou dizendo, Galo, seu filho da mãe, 2 da tarde, vai quietar. Estou dizendo que ele vai retornar um valor inteiro e é a principal função do meu sistema, que é o main. Eu abro e fecho. Toda função quando tiver parêntese quer dizer que ela pode ou não ter parâmetros. No caso aqui ela não vai ter nenhum parâmetro. E vou abrir chaves. Ele automaticamente fecha para mim. Eu estou dizendo o seguinte, ó. A função main, que é a função principal, ela retornará um valor inteiro. E ela vai iniciar aqui e vai terminar aqui. Então todo o meu código desse meu programa vai estar aqui dentro. Tá? Isso aqui são chamadas do sistema. Vou dar 2 espaços, que é a nossa tabulação, tá, gente? A ideia é que você sempre tabule o seu código. Para nós começarmos a entender, eu vou mostrar uma mensagem na tela. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar um comando cout, tá? Que é de saída. E esse comando, ele serve especificamente para mostrar a mensagem na tela. Eu coloco 2 sinal de menor que e entre aspas duplas eu digo a mensagem. Canal Tech Dicas. Então pronto. Ponto e vírgula. Lembrando que toda linha de código em linguagem C ele tem que terminar com ponto e vírgula. Tá ok? Com isso, gente, ele vai mostrar a mensagem na tela. E eu digo, olha, essa função aqui não tinha que retornar um valor? Eu falei que ela tinha que ter. Então eu vou dizer, ó, return 0. Então eu vou dizer que ela vai retornar um valor sim, mas esse valor vai ser 0. Tá? Beleza. Então com isso eu tenho um corpo já basicamente feito. Vou salvar aqui e eu posso compilar e executar. Olha o que vai acontecer. Ó. Quando eu compilo e executo, ele mostrou aqui, ó, canal Tech Dicas.
Beleza, gente? Então, esse é o corpo mínimo de um programa. Ele vai ter a chamada do sistema, o corpo principal do programa, tá? E dentro desse corpo, os comandos que eu vou utilizar para executar qualquer coisa. Antes de finalizarmos esse vídeo, nós iremos abrir aqui a pasta onde eu salvei, C++. Aqui, ó, quando eu verifiquei, eu cliquei aqui, ó, compilar e executar. Ele criou um arquivo exe para mim, ó, um arquivo normal, um programa. Só que observe que quando eu abrir, olha o que vai acontecer, ó. Ele abriu e fechou, perceberam? Ele abriu e fechou. O que isso quer dizer? E aqui, como é que eu cliquei aqui e ele esperou? Porque aqui é em modo de desenvolvimento. E aqui é em modo de produção, que a gente chama de modo de distribuição. Então você vai distribuir isso para o teu cliente quando você terminar o programa. Então o ideal é que você peça, system, existe o comando system, peça para seu sistema que ele pause esse programa. Então o que isso quer dizer? Que ele, a partir de agora, você vai executar ele vai mostrar essa mensagem e ele vai aguardar você. Aqui nós sabemos que ele já executava, né? Ele já executava e aguardava, tá? E vamos naquele lá fora, que naquela hora fechava. Quando eu clicar, veja que ele aguardou. Canal Tech Dicas, pressione uma tecla para continuar. Perceberam que está unido aqui, ó? Então eu vou pedir que ele desça uma linha. Aqui no meu código, existem duas maneiras de eu fazer ele descer uma linha. Ou eu coloco aqui no final, ó, dentro da aspas, um comando Ctrl+N, tá? E ele vai fazer isso. Observa aqui, ele desceu aqui uma linha, ó, tá? Ou eu posso tirar isso aqui e utilizar o comando endline. E ele vai fazer a mesma coisa. Onde que eu errei aqui? End, não é endline. Beleza, quando ele compilou, fez a mesma coisa. Hoje em dia nós utilizamos muito mais, por questão mesmo de praticidade, o /N. Então veja só, gente, olha o corpo desse programa. Vou aqui juntar esses dois para ficar algo mais organizado. Vou diminuir o zoom para vocês perceberem. Ó, eu tenho duas chamadas externas, né, dois comandos, e tenho o corpo do meu programa. Tá? Então essa é a estrutura principal de um programa em linguagem C. Então na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Todo vídeo é divulgado no sábado. Então se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike.